Boa noite, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Saúde em seu Lar. Hoje vamos abordar o tema de cirurgia odontológica e recebemos aqui a doutora Ana Paula Quinteiro, ela que é mestre e especialista em cirurgia e implantes. Doutora, boa noite, um prazer recebê-la aqui conosco. Boa noite, Felipe. Boa noite a vocês, telespectadores. Tudo bem, como vai? Tudo jóia, e você? Tudo jóia também, graças a Deus. Doutora, vamos bater um papo aqui? Eu quero começar com você sabendo qual a diferença entre os sisos, tá? O siso simples, o semi-incluso, o incluso. Você pode explicar pra gente, por favor? Claro, Felipe. Essa denominação é dada ao siso de acordo com a posição que ele se encontra em relação aos outros dentes e aos maxilares, tanto inferiores quanto superiores. Quando um siso se encontra na mesma posição que os dentes adjacentes ou antagonistas e ele já está com a coroa totalmente erupcionada, é denominado simples. Sim. Quando apenas uma parte da coroa se encontra erupcionada e o resto está submerso em gengiva ou osso, é o denominado siso semi-incluso. E quando ele está totalmente submerso no osso, nós chamamos de siso incluso. Certo. Existe alguma idade específica para remoção desses sisos? Não existe idade específica para remoção dos sisos. Geralmente ele começa a dar o seu sinal de vida aos 16, 17 anos. Mas nós temos casos aí de pacientes com 70 e poucos anos que acabam tendo problemas nessa fase com os sisos. E essa cirurgia, ela tem algum risco para o paciente? É uma cirurgia mais simples? Como que ela ocorre? Toda cirurgia é uma cirurgia, né? Acaba sendo uma intervenção, onde há necessidade de fazer uma anestesia, dependendo do grau de posicionamento do paciente, uma incisão, mas existe, se o paciente ele tem todo um histórico de saúde bom, existe um risco como qualquer outra cirurgia, então? Como qualquer outra cirurgia. Tá. Mas o que pode acontecer? Quais seriam esses riscos, assim, de fato? Durante o ato cirúrgico, esse paciente, ele pode, dependendo do manuseio do cirurgião dentista, o paciente pode até ter uma parestesia, que é chamada anestesia de alguns nervos da região. Pode ocorrer fratura na mandíbula, fratura dos dentes adjacentes, dependendo de como o cirurgião vai manipular. Infecção, se o paciente ou o cirurgião dentista não estiver apto a realizar esse procedimento e se o paciente não estiver com todo o cuidado adequado para que isso não aconteça. E é claro que todo paciente tem que estar previamente medicado, tanto com medicamentos sistêmicos e locais, para que o risco diminua. Doutora, de algum problema. Desculpa até interromper. Imagina. A senhora falou assim dos cuidados que o paciente tem que ter antes da cirurgia. Uhum. Quais cuidados? Porque nenhuma cirurgia na odontologia, né, ela é feita durante o período agudo de infecção ou inflamação. Todo paciente ele deve ser estabilizado primeiro com medicação, para depois entrar no ambiente cirúrgico. Então, esse paciente, o dentista, ele tem que primeiro planejar toda a cirurgia e ele previamente vai estar passando algumas instruções para o paciente estar realizando. Medicamentos como anti-inflamatórios, antibióticos, bochechos, geralmente são de praxe para que essa cirurgia ocorra da forma mais adequada. Certo. Nem sempre é necessário fazer a remoção do dente ciso. Não. Ou tem que fazer essa remoção todas as vezes que ele começar a aparecer, incomodar. Tem gente que incomoda bastante, né? O siso ele é mais indicado aonde o paciente não tem espaço suficiente para ele nascer ou quando ele está mal posicionado. Certo. Tem algum exame que tem que ser feito antes? Quais são esses exames, se necessários?
São exames simples, são exames mais trabalhados para se ver a posição do dente? Temos sim, Felipe. Hoje em dia nós temos as radiografias que nos auxiliam bastante no diagnóstico e planejamento das cirurgias. A radiografia panorâmica, ela nos dá uma visão muito boa, é uma radiografia super simples de ser feita. Nós temos hoje em dia institutos especializados de imagem aqui na cidade, onde em 15 minutos o paciente consegue realizar. E nesse exame nós conseguimos ver tanto a posição do siso quanto dos acidentes anatômicos adjacentes a ele, nos dando até mais uma visão para poder estar fazendo o nosso planejamento cirúrgico em cima. Eu quero só voltar um pouquinho aqui na sua explicação em relação ao sinal de alerta. Na verdade, são dois temas aqui, duas coisas que a senhora falou, que ficou essa observação aqui, que talvez tenha ficado para o pessoal de casa também, tá? Uma delas é sobre o sinal de alerta. Existe de fato um sinal de alerta? Quando que essa pessoa começa a sentir esse siso, que ele está incomodando? É só a dor? Como que é? E o segundo caso é em relação ao que você falou, de uma senhora de 70 anos, está nascendo siso, normalmente uma idade que a gente já acredita que está perdendo os dentes, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho mais pra gente, por favor. Claro. O siso, quando ele começa a tentar erupcionar, existe muito sinal e sintoma atrás, na região posterior, tanto em cima quanto embaixo, ou seja, tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, o paciente ele sente dores de cabeça, dores no pescoço, afeta inclusive a coluna. Em alguns relatos, a gente ouve o paciente não conseguir fechar direito a boca, e inchaço na região posterior e o início da erupção, né? Que começa, eu tô sentindo que tá durinho aqui, né? E o que acontece? Quando chega na erupção, já está avançado. No caso, normalmente ela já passou por esses outros sintomas também, ou não necessariamente? Não dá esse sinal. Todos passam por esses sintomas. Todos passam. Para o dente começar a erupcionar, para ele começar a levantar, a sair mesmo do osso, porque ele tem que sair do osso e para rasgar a gengiva para erupcionar. Essa sensação, ela é dolorida. O paciente começa a sentir. Osso não tem muita inervação, então o paciente não sente muito. Tecido conjuntivo, que vai embaixo do tecido epitelial, também não tem muita inervação, mas ele já começa a sentir um pouquinho, né? Quando o dente está chegando próximo ao tecido epitelial, que está mais próximo da parte externa, ele já começa a sentir mais. Mas durante todo o período de erupção, existe esse sinal, esse sintoma. Só que o que acontece? Tem pacientes que mesmo que o dente tente nascer, porque se o dente ele não vai nascer para cima, ele está deitado, ou ele está mais ou menos deitado, quando ele está inclinado, ele vai tentar nascer, erupcionar na direção em que ele se encontra. Se ele está deitado, ele vai tentar nascer para frente. Consequentemente, vai estar empurrando os outros dentes. Nesse caso, o paciente sente muita sensibilidade e muito apertamento na região anterior. Existem casos onde os sisos, ao invés de estarem deitados para frente, estão deitados para trás. Então, o paciente sente muita dor na mandíbula, muita dor na maxila, muita dor na ATM. E dependendo se ele estiver mesmo nessa posição, nós temos o folículo embrionário, que não consegue sair, porque quando o dente erupciona, esse folículo vai embora. O que seria esse folículo? Esse folículo é uma capinha que envolve o dente e ele é gerado a partir desse folículo. Só que ele fica ali perto do siso até o momento do seu nascimento, né, da sua erupção. Quando a erupção é feita, esse folículo vai embora. Só que o que acontece, Felipe? Quando ele está mal posicionado, esse folículo não vai embora e ele fica ali. Esse folículo acaba gerando inflamação, consequentemente infecção,
e dependendo dos casos, pode até virar um cisto em volta desse siso, gerando muitos problemas. O que parece ser uma coisa mais simples, ele pode se tornar uma coisa bem mais complexa, mais complicada. Então, Pode. Em relação ao caso da senhora de 70 anos nascendo o siso. Então, o siso, ele não tem hora para nascer. Ele estava ali. Em algum momento da vida dessa senhora, ele resolveu despertar, né? Então, a senhorinha, ela usava, nesse caso em específico, usava uma prótese total e ela relatava muita dor, muita dor, muita dor. Nesse caso, foi no céu da boca. Então, foi feita essa radiografia panorâmica e foi constatado o siso nessa região. Acaba sendo até um pouco, não sei se eu posso dizer essa palavra, engraçado, né? A pessoa que já Pois está é. usando a prótese total, Pois superior, e um dente nascendo. Pois é, imagine eu tirando o juízo de uma senhorinha de 70 anos, Felipe. Mas isso é comum? É muito comum, muito comum. E acontece tanto em cima quanto embaixo. Acontece em casos, inclusive, dependendo da posição, como eu havia relatado, se o dente está um pouquinho torto, o esmalte dentário, inclusive, é o maior, é o órgão, é o tecido mais duro que a gente tem no corpo. Sabia? Não sabia. E o esmalte do siso, dependendo da posição, ele acaba empurrando a raiz do dente da frente. Como o esmalte é mais forte do que a raiz, além dele empurrar todos os dentes e tentar causando um apinhamento, ele pode inclusive causar uma erosão nessa região. Então, você tem que... Eu aconselho todas as pessoas a investigarem, a fazerem uma radiografia, consultarem o seu dentista para estar vendo, porque em muitos casos vocês não sentem e dependendo da situação, ao invés de precisar tirar os siso, a gente precisa tirar os 2 dentes, porque ele já está num grau, o dente está aqui, o siso vai indo e ele invade todo o espaço do dente da frente. Essa seria a pergunta uma que eu iria outra te fazer situação, né? exatamente agora, doutora. A não retirada do siso pode prejudicar toda a arcada dentária? Com certeza. Toda a arcada dentária, todo o tratamento de ortodontia. Imagina, Felipe, você ficar 4, 5, 6 anos usando o aparelho e aí remove o aparelho, tá lá lindo, todos os dentes posicionados, a mordida tá certinha e aí o siso vai lá e estraga tudo. Sacanagem, né? Complicado. Em relação à dor, tá? Tem uma curiosidade meio particular mesmo. A gente escuta muitas pessoas falando, meu dente do juízo, a dor. Ela é tão comum assim, por que dói tanto? É porque infecciona, é porque é o nascimento dele mesmo, é a erupção, né? Porque eu acho que o que mais incomoda as pessoas, creio eu, que justamente a questão da dor, né? Que qualquer dor acaba incomodando bastante, né? A dor da erupção realmente existe, mas ela não é aquela dor assim que realmente incomoda. Não. As pessoas sentem que o siso está erupcionando, só que é bem moderada, dá para se controlar. Agora, quando ele se encontra inflamado, infeccionado, realmente a dor é muito grande. É muito grande. Principalmente quando ele vai infeccionando, atinge musculatura, a pessoa não consegue abrir direito a boca, ela não consegue mastigar, né? E inflamando, quando esse tecido em volta do siso inflama, a pessoa não consegue nem fechar, porque um dente bate no local inflamado. É bem dolorido, sim. Doutora, além das dores, dos problemas locais, existe algum problema orgânico que pode estar ocasionando, o siso pode estar ocasionando no paciente? Claro, o paciente pode sentir muita dor de cabeça, que é a cefaleia, problemas na ATM, na articulação, né, da cavidade oral, dores na coluna, no pescoço. E quando essa região onde o siso se encontra está infeccionada, o paciente, a pessoa vai engolindo essa infecção e também pode causar, inclusive, uma endocardite bacteriana.
que é uma doença seríssima, que deve ser muito considerada. Por isso é que toda pessoa, na sua consulta, deve relatar ao seu cirurgião dentista que não fez ou que já fez os sisos, para que esse profissional tome os devidos cuidados. Só pra gente encerrar o assunto siso, então, o mais correto não é esperar dar aquela dorzinha, incomodar. O mais correto é a pessoa ir e procurar o seu médico odontológico, fazer uma radiografia, um acompanhamento, se necessário já fazer essa retirada, né? Isso mesmo. Tá ótimo, então. Doutora, estamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco, logo mais a gente volta um pouquinho para levar mais o conhecimento odontológico para as pessoas em casa. Aguardo vocês. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, mais uma vez aqui hoje recebendo a doutora Ana Paula Quinteiro, cirurgiã dentista. Doutora, primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre siso e agora eu quero falar um pouquinho com você sobre implantes dentários. Tá? Existe alguma indicação específica para implante dentário? Quando que pode ser feito esse implante dentário? Conta pra gente um pouquinho dos casos de implantes, por favor. O implante dentário, ele veio para substituir o elemento dentário perdido. E esse implante, ele só vai ser realizado se a pessoa tiver altura óssea e espessura suficiente para a instalação do mesmo. Altura óssea e espessura. O que seria de fato essa altura? O tamanho mínimo do osso? Explica um pouquinho mais pra gente. Bom, tecnicamente falando, o paciente ele precisa ter no mínimo 6 milímetros de espessura para a instalação de um implante, porque ele tem que ter o respaldo do osso tanto na parte da frente quanto na parte de trás. O implante ele não pode ficar solto. E a altura, ele tem que ter um mínimo de 8 de altura, apesar de que hoje nós temos implantes menores, mas ele tem que ter altura suficiente para a instalação. Se nós temos um acidente anatômico, um nervo passando embaixo desse osso, a gente tem que dar no mínimo 2 milímetros de recuo, para que não haja nenhum acidente durante a instalação. Então ele tem que ter realmente uma altura suficiente para a instalação, né? Hoje nós temos implantes aí de 5 a 13 milímetros de comprimento. E falando em diâmetro, nós temos implantes variando aí de 3 milímetros a 6. E quando que é feito esse implante? Quais são quando que ele é indicado? Você fala com relação à idade? Também, a idade, tem uma idade mínima, uma idade máxima. Na adolescência, os implantes ortodônticos são muito indicados, que é o implante que vai ajudar a ancoragem do aparelho. Então, ele vai ajudar a tracionar aquele aparelho durante a sua movimentação. Já na fase adulta, o mais indicado é o implante tradicional, né? Que é realmente usado para substituir a raiz dentária. Nós temos também a indicação de alguns implantes extrabucais, porque nós temos pacientes que não têm, devido a alguma doença, devido a algum problema, o globo ocular, né, a cavidade nasal. Então, nós instalamos implantes para inserirmos próteses bucomaxilofaciais. E é um tema muito... Aqui em Poços, acho que não é muito reconhecido, muito utilizado. Nós não temos um centro específico para esse tipo de tratamento, mas os implantes são fundamentais para esse tipo de situação. E tem alguma contraindicação para fazer, exceto você já falou em relação também dos tamanhos, né? Exceto os tamanhos. Tem alguma outra contraindicação que o paciente não pode estar fazendo esse implante? Pacientes que são bruxistas, o paciente que tem muito apertamento, ele não é candidato à utilização de implante. O bruxistas é aquele paciente que ele range muitos dentes. Porque a força usada o implante não vai ser indicado para essa situação. Pacientes que fazem uso de
muitas medicações, tais como ansiolíticos, antidepressivos, né, que são pacientes emocionalmente comprometidos, também não está indicado. Certo. E pacientes fumantes, né? Apesar de que o cigarro não está indicado para nenhuma área, né? Da odontologia, nem da medicina, nem para nada. É verdade, Falamos no último programa aqui um pouquinho também sobre os problemas, cânceres, né? Sobre o uso do cigarro, o consumo do cigarro, no caso, né? E realmente em todas as áreas da saúde ele tem seus problemas, tem que ser abolido mesmo, né? Com certeza. E o paciente que foi submetido à radioterapia, quimioterapia, o implante também não está indicado para esse tipo de situação. O paciente precisa esperar o tratamento acabar para depois a gente pensar na instalação do implante. E todo implante, ele é necessário fazer um enxerto ósseo? Ou quando que ele é feito esse procedimento? Hoje em dia, na implantodontia, nós temos que ver tanto a estética rosa quanto a branca. Antigamente, os implantodontistas colocavam o implante aonde dava e a reabilitação oral, o resultado final, não ficava aquele resultado muito bom. Então, os enxertos, eles vieram tanto para dar ancoragem para os implantes, quanto para ajudar na estética. Hoje, nós conseguimos entender que nós só temos gengiva se a gente tiver osso, que é o denominado espaço biológico. Então, os enxertos são, principalmente na região anterior, muito necessários para a manutenção dessa estética rosa na cavidade oral, né? Para se manter o sorriso, para se manter uma estética harmônica. Tá. O enxerto ele seria o conhecido na área, no caso médica, os biomateriais. Isso. O que são os biomateriais? Realmente, o biomaterial é um tecido que ele pode ser de origem autógena, ou seja, seu mesmo, que é coletado de uma região e inserido na outra, homógena, que vem proveniente de banco de ossos, origem sintética, que é manipulado, sim, e origem xenógena, que é vindo de origem bovina ou suína. Nossa, mas enxerto de boi, osso de boi, de porco é inserido no ser humano? Sim, hoje em dia nós utilizamos muito enxerto xenógeno na implantodontia. Principalmente para esses casos onde nós necessitamos de uma estética maior. E pode acontecer de ter alguma rejeição desses materiais na boca da pessoa durante o processo de enxerto? Não. A rejeição acontece. Primeiro, o implante ele é totalmente biocompatível com o nosso organismo. Mas pode ser que a técnica do cirurgião não esteja muito bem apurada, ou o paciente não seguiu certinho, rigorosamente, o pós-operatório desse processo, e aí o implante ele acaba sendo rejeitado. Com relação ao biomaterial, nós temos aí estudos de 97%, 98% de sucesso, né? Não existe essa rejeição. Doutora Ana, a senhora falou que não tem rejeição do procedimento, mas no futuro ocorre algum problema, pode acontecer algum problema futuro para essa pessoa, para esse paciente? Com o implante, não. Os biomateriais são totalmente compatíveis, como a gente conversou, né? Sim. Só que, com relação ao enxerto homógeno, a Faculdade São Leopoldo Mandic realizou uma pesquisa muito interessante, onde o professor Marcelo Napimoga avaliou alguns pacientes que receberam esse tipo de enxerto. Ele acabou descobrindo que esses pacientes fabricavam alguns anticorpos e que, se por acaso eles precisarem de algum transplante de coração, de rim, mais para frente, eles podem não ser candidatos. Tá aí a importância de todo cirurgião dentista avisar o seu paciente que o enxerto homógeno
ainda é um pontinho de interrogação na implantodontia. Acho que vale a gente ressaltar aqui que não são todos os casos, como a senhora mesmo explicou, né? Não. Pode acontecer, porque senão pode ser que assusta as pessoas, Claro, né? A pessoa, claro. não vou, se lá na frente eu precisar de um transplante de coração, então, espera, não vou mexer hoje, não vou fazer um implante dentário por conta disso, né? Claro, claro. Não é, o que serve para mim não serve para você, Sim. né? E ainda são estudos que estão acontecendo, mas vale a pena salientar para deixar a população ciente. Com certeza. E quais as diferenças dos implantes que existem, doutora? Os implantes, nós temos os implantes ortodônticos, que são específicos para ajudar o aparelho ortodôntico a trabalhar. O implante que vai ser o substituto do dente, né? Esse implante ele pode ser ele pode substituir um dente ou 2, 3, vai depender do planejamento do cirurgião dentista. E nós temos implantes também para as regiões extraorais, como a gente havia comentado, mas aí já entra mais na parte de prótese bucomaxilofacial. E é possível o paciente ele saber antes da cirurgia se a instalação de um implante permite uma carga imediata ou não? Então, a carga imediata, o que é a carga imediata? Isso. É você colocar o implante, colocar o dente no mesmo tempo cirúrgico. O paciente chega sem dente no consultório e sai com o dente. Nós temos índices de sucesso elevadíssimos com relação a esse tratamento. Só que ele precisa ter uma condição óssea muito boa. O cirurgião dentista tem que estar com a técnica na ponta da língua e existe todo um cuidado pós-operatório para que isso seja um sucesso. A senhora explicou pra gente um pouquinho aqui, doutora, sobre as diferenças dos implantes. Mas tem alguma diferença? Implante e prótese é a mesma coisa? Gostaria que a senhora explicasse também pra gente um pouquinho. Nossa, Felipe, excelente pergunta. Porque muita gente confunde o implante como tratamento total. Tem muitas pessoas que chegam e acham que o implante é o total do tratamento. E não é assim. O implante, ele vai substituir a raiz do dente. E a prótese vai substituir a coroa desse mesmo dente. Então, são duas etapas que podem ser realizadas de uma vez só ou em duas fases. Mas só para frisar mesmo, o implante é a raiz. Então, ele é um parafusinho que é rosqueado e fixado dentro do osso para segurar a prótese. E a prótese é outra etapa. São dois procedimentos diferentes, mas que podem ser feitos no mesmo momento, no caso. Sim, Tá. isso. E qual que é a diferença, o que seria, na verdade, uma prótese do tipo protocolo? A gente escuta falar bastante isso também. Demais, né? É porque assim, com o passar do tempo, nós vamos sofrendo mudanças no nosso osso, né? O nosso osso ele vai murchando. Na maxila, a gente tem essa perda. Na mandíbula, a gente tem essa perda. E a prótese convencional, ela não para mais em função dessa perda óssea. Então, a protocolo veio de uma maneira muito boa para substituir essa prótese. O cirurgião dentista realiza 5 implantes na mandíbula, 6 na maxila e transforma essa dentadura, essa prótese removível, numa prótese parafusada. Então, o protocolo nada mais é do que uma prótese total parafusada nos implantes. Essa prótese, ela não solta mais. É uma prótese fixa, então. É uma prótese fixa sobre implantes. Certo. E existe um tempo médio de realização do implante e a colocação da prótese, doutor? Se foi feito carga imediata, se o parafusinho entrou justo e deu para colocar o dente na mesma sessão, se faz na mesma sessão. Se essa prótese não foi colocada em até 72 horas, então há necessidade de aguardar o período de osseointegração, que é de 6 meses, para depois iniciar
a confecção da prótese. E os cuidados que a gente tem que ter em relação ao procedimento? Muita gente acha que fez implante, fez o tratamento e não precisa mais voltar no dentista. E não é bem assim. Esse controle da prótese, o controle da reabilitação em cima de implantes deve ser feito de 6 em 6 meses. Avaliações, são instalados muito parafusinhos entre a prótese e o implante. Esses parafusinhos eles devem ser trocados de 2 em 2 anos. Então, deve ser checado para que não ocorra perda, né, e insucesso do tratamento a longo prazo. Só voltando um pouquinho, quais os exames que o paciente precisa fazer para poder realizar esse procedimento também? Hoje em dia, com a tecnologia digital, nós conseguimos fazer a cirurgia virtual. Então, nós contamos com a tomografia e os softwares que são disponibilizados nos permitem instalar os implantes virtualmente com muita precisão antes da gente estar fazendo a cirurgia no paciente. Então, a tomografia e a radiografia panorâmica, claro, são fundamentais para que nós consigamos realizar um procedimento cirúrgico com segurança e com sucesso. Porque a implantodontia ela veio com tudo, é uma ótima opção para a perda do dente. Então vamos fazer bem feitinho, né? Com certeza. E qual que é a grande dificuldade para a realização desse procedimento cirúrgico? A grande dificuldade que o dentista vê nessa, né? Eu acho que a maior dificuldade é não conseguir superar a expectativa do paciente. Porque hoje em dia nós vemos muita propaganda, e nem todo mundo consegue ter exatamente aquele tratamento que está escrito na propaganda, que está sendo feito na propaganda. Tem muito paciente que não consegue receber a carga imediata. Às vezes o paciente não tem nem osso. Ele precisa receber o enxerto, aguardar o enxerto pegar, receber o implante, esperar o implante se integrar para depois receber a prótese. Tem tratamento que duram 4 anos, 5 anos para ser finalizado, né? E às vezes esse paciente quer a carga imediata, ele quer sair no mesmo dia com o dente. Então superar essa expectativa é muito difícil. Mas o paciente ele tem que ter noção, por isso é que tem que ser muito bem explicado o que vai ser feito, quais são as limitações que ele tem, para que ele não gere falsas expectativas nisso. Isso é bom a gente frisar que vai de paciente para paciente, então, né? Exatamente. Tem paciente que no mesmo dia ele pode realizar todo o procedimento e outros com até 4, 5 anos. Doutora, quero agradecer por enquanto aqui, mas não está acabando não, a gente vai voltar daqui a pouco mais um pouquinho, a gente só vai dar uma paradinha agora para encerrar mais esse bloco. Em instantes a gente está de volta, tá ok? Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Hoje, mais uma vez aqui falando para vocês, estamos recebendo a doutora Ana Paula Quinteiro, ela é cirurgiã dentista, né, doutora? Isso. E no bloco anterior a gente estava falando sobre implantes, né? 2 perguntinhas para a gente encerrar esse assunto, tá? Após a pessoa ela perder o dente, tem algum tempo específico para ela fazer o implante? Olha, que interessante o que eu vou te falar, Felipe. Hoje em dia, em determinados casos, tem como fazer a extração e no mesmo dia inserir o implante, que são os denominados implantes imediatos. Só que vai depender realmente daquilo que a gente comentou, né? Primeiro, da espessura e do comprimento ósseo e, principalmente, se esse dente que a pessoa perdeu não tem infecção. Vamos supor que você fraturou um dente, né? O seu osso está todo sadio, esse dente estava imergido em tecido limpo, dá para fazer o implante no mesmo dia e se o implante for instalado direitinho, com o torque preso no implante, no osso, dá para fazer inclusive a prótese provisória no mesmo dia.
Então, tira o dente, coloca o implante e insere uma prótese provisória no mesmo dia. Mas tudo vai depender. Já há casos não, onde é feita a extração, aguarda-se um período de 3, 4 meses para instalação do implante. Esse período de 3, 4 meses é o que era mais comum até pouco tempo atrás. Hoje o procedimento mudou, por isso que é possível fazer, né? Através de pesquisas houve essa nova opção no mercado da implantodontia, que são os implantes imediatos. Doutora, e depois que a pessoa ela faz o implante, ela pode fazer algum tratamento ortodôntico? Ou é proibido, é impossível? Não é impossível, mas é uma questão a se pensar. Por quê? Porque todos os dentes com o aparelho vão ser movimentados e o implante não vai ser movimentado. O ortodontista ele tem que planejar muito bem o que vai ser feito. Ele não vai poder mexer muito o implante, o dente para frente ou para trás, porque o implante ele vai continuar na mesma posição. E não vai haver uma harmonia se ele destoar muito. Só que em contrapartida, dependendo do caso, o implante ele vai ser muito bom para o tratamento dentário, porque ele vai poder ancorar o aparelho para movimentação. Doutora, a gente conversou aqui sobre siso, sobre implante, mas quais outros procedimentos que são bastante procurados, que a senhora atende também? São procurados muito tratamentos estéticos hoje em dia. Se fala muito de lentes de contato, que são tratamentos de ponta, são tratamentos estéticos onde o paciente recebe lentes estéticas de pré-molar a pré-molar para uma reabilitação estética, para se ter um sorriso mais uniforme, mais harmônico. Só que todo o tratamento ele deve ser muito bem planejado e muito bem inciso, porque tem muitos adolescentes, muitos jovens com os dentes lindos, maravilhosos e chegando no consultório querendo trocar, querendo colocar lentes de contato de fora a fora. Então não é um tratamento que a gente pode estar utilizando em todos os pacientes. Existem indicações, né? Quais outros, além da estética, tem mais algum que é bastante atendido também, que as pessoas procuram bastante? Outro tratamento é o clareamento dentário, que também visa a estética, mas que deixa a autoestima do paciente outra. É um tratamento que todo mundo hoje em dia gosta muito de tirar foto, quer se sentir bonito. Então, o clareamento dentário é um tratamento muito procurado e nós temos índices de sucesso muito bons. Tem alguma idade específica para fazer o clareamento? Qualquer pessoa e qualquer idade pode estar fazendo? O problema é que o ácido do clareamento ele vai agir penetrando tanto no esmalte quanto na dentina. E existe uma sensibilidade muito grande em função desse ataque no dente. Quando a pessoa está com 17 anos, 18 anos, a pessoa ainda tem a polpa muito grande, consequentemente, todos os canaizinhos secundários e terciários vão estar ali vivos. E quando o ácido penetra nessa região, a sensibilidade é muito grande. Então, o cirurgião dentista ele tem que ir bem devagar com esse tipo de paciente, porque ele pode, inclusive, provocar um problema irreversível. Existem casos na literatura relatados com clareamento dentário, onde pacientes tiveram que fazer canal de molar a molar, em função dessa alta sensibilidade. E outra coisa, tem muitos pacientes que querem fazer clareamento sem parar. Isso que eu ia te perguntar. Tem indiscriminadamente, não é assim. De quanto em quanto tempo, quantas vezes no máximo a pessoa pode estar fazendo esse procedimento também, esse clareamento? Existem dois tipos de clareamento, que é o clareamento a laser e o clareamento caseiro. O clareamento a laser é como se você fosse muito branquinho e quisesse ir para a praia e quisesse ficar pretinho. Então você vai
e toma aquele sol, sabe quando você fica vermelho, mas de repente você ganha uma corzinha, só que logo passa. O clareamento a laser é assim. E o clareamento caseiro, a gente pode comparar com aquele sol das 3 às 5 horas da tarde, que você vai, toma o seu solzinho, ganha a sua vitamina D e vai ganhando cor gradativamente. É a mesma coisa, clareamento caseiro e o laser. Eu sempre digo para os meus pacientes que esses 2 tratamentos são tratamentos que devem ser realizados concomitantemente. Você tem que fazer os 2. Por quê? Porque a laser vai dar aquele inicial, vai dar aquele branqueamento inicial, o ácido vai penetrar, porque é um ácido mais forte, e depois o tratamento caseiro ele vai ajudando, ele vai clareando o que o laser conseguiu de primeiro, ele vai clareando um pouquinho mais, né? Então, os 2 andam juntos, não dá para fazer só o clareamento a laser ou fazer só o clareamento caseiro, tá? O clareamento a laser deve se fazer no máximo 4 sessões. Clareamento caseiro, no máximo 5 bisnaguinhas, tá? O clareamento ele vai durar de 1 a 2 meses. Depois disso, depois do clareamento ter sido feito, o paciente ele só vai fazer o controle anualmente com uma seringa, que vai durar 1 semana, e uma aplicação do laser. Mais nada. Depois é uma manutenção só. Então o clareamento Exatamente. de verdade ele é feito uma única vez. Exatamente. A gente pode dizer assim. Isso. Doutora, a gente está chegando aqui no finzinho do nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente dos procedimentos que você faz parte lá do quadro clínico da Uniodonto, né? Os procedimentos que vocês realizam lá. A Uniodonto conta com um corpo clínico muito bom, dentistas muito renomados, e nós conseguimos realizar os procedimentos desde resinas, raspagens, tratamentos de gengiva, enxertos, cirurgias mais avançadas, canais, e nós contamos também com a parte emergencial que é feita na Unimed, e a Uniodonto ela cobre toda a parte complementar de exame. Vamos supor que você precise de uma radiografia, o plano da Uniodonto vai cobrir. Então, é um plano bem completo. Bem completo. Doutora, eu quero agradecer aqui a sua participação hoje, tá? Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Tá? Acredito que a gente conseguiu esclarecer bastante as dúvidas do pessoal de casa, né? A você que nos acompanhou, meu muito obrigado. Semana que vem estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar.